Olá pessoal, vou mostrar aqui como fazer para filtrar opções, tá? Então entrando aqui no site do JFSAW, né? Você põe aqui na tela inicial o seu e-mail, a sua senha e clica em entrar. Clicando em entrar, vamos lá, clicando em entrar, vai aparecer o menu principal, aí eu venho aqui em filtrar ativos. Aqui no filtro de ativos eu tenho uma série de parâmetros para poder fazer o filtro das opções. No caso aqui eu vou filtrar para filtrar opções ou ações, né? No caso aqui eu vou filtrar opções. Então eu cliquei aqui, ó, em opções por código. O que significa esse por código aqui? Eu vou utilizar códigos ou de opções ou códigos de ações que eu quero que sejam listadas todas as opções de determinada ação. Então, nesse caso aqui, o que eu selecionei aqui ao lado? Na carteira, eu uso a minha carteira própria. O que é a carteira própria? Vamos lá. Se eu clicar em alterar, ele vai me mostrar. Eu estou usando a carteira própria, que no caso aqui eu coloquei três ações que eu gosto de acompanhar as opções, o que está acontecendo com elas, que são a Magalu, a Petrobras e a Vale 3. Tá? Se eu quiser ver todas as opções de todas as ações, eu venho aqui no lado aqui de carteira teórica com ações MM. O que é esse com ações MM? Eu não tenho a análise de 100% das opções, eu tenho a análise das opções de ações que são negociadas com vencimento semanal, tá? E eu chamei elas de ações MM. Então, se eu clicar, eu poderia selecionar aqui opções MM, usar a carteira teórica para poder ver todas as opções de todas as ações que têm vencimento semanal ou algumas que eu achei interessante incluir na lista de ações que têm uma negociação mais considerável. Para ver quais são as ações que fazem parte dessa carteira teórica, eu tenho aqui esse botãozinho aqui, detalhes da carteira teórica. Basta eu clicar, independente de eu selecionar aqui a carteira teórica, basta eu clicar aqui em detalhes da carteira teórica, ele vai numa tela que ele me mostra todas as carteiras teóricas que estão cadastradas. Então, por exemplo, essa aqui, ações MM, se eu consultar, ele vai me mostrar quais são as ações que fazem parte dessa carteira teórica ações MM. Então tem a BEV3, B3SA3 e assim por diante, tá? Então são essas aqui. Então quando eu selecionar a carteira teórica ações MM, ele vai trabalhar no filtro em cima dessas ações. E se eu estou fazendo o filtro de opções, ele vai verificar todas as opções referente a essas ações aqui para poder fazer o filtro. Eu vou fechar aqui, vamos voltar lá. Eu vou voltar para o que eu costumo usar, tá? Que é a minha carteira própria, tá? Então eu vou simplesmente retornar aqui. Lembrando, minha carteira própria, eu coloquei apenas 3 ações. Eu posso colocar mais outras ações aqui, tá? Aqui você pode colocar as ações que você quiser. Lembrando que, no caso de opções, ele só vai listar opções de ações que sejam negociadas, tenham vencimento semanal, tá? Por que isso? Porque são as ações que têm uma movimentação, as opções que têm uma movimentação considerável que vale a pena acompanhar. Outras opções de ações que não têm vencimento semanal, normalmente não faz sentido acompanhar, porque o volume de negociação é muito baixo e acaba sendo improdutivo. Tá? Então vamos lá, deixa eu retornar aqui. Vamos voltar lá para o filtro de ativos. Então eu selecionei aqui opções, vou usar minha carteira própria. Eu coloquei a data do pregão, tá, dia 20. Eu normalmente coloco pelo menos uma semana
antes, pelo menos uma semana de negociação. Então aqui eu vou por dia 10, tá? Eu quero que me liste todas as opções que fazem parte daquela carteira teórica, com data do pregão maior ou igual a dia 10/3/2025. O setor econômico eu normalmente deixo todos, tá? Porque me interessa todos os setores econômicos. O vencimento das opções. Dia 21 eu vou deixar de fora porque hoje já é dia 21, tá? Então eu normalmente coloco o mês seguinte. Então, quer dizer, na verdade, dia 28/3, que ainda está para chegar, eu deixo e pego o mês 4. Então, dia 17, dia 25/4. Mês 6 já é muito longe, eu não gosto de verificar, tá? Uma vez escolhendo essa parte aqui, que é a parte principal, o que eu tenho? Eu posso vir aqui nesses outros parâmetros e colocar os parâmetros que eu quero. Tá? Tem sido muito difícil para as pessoas encontrar uma parametrização que seja condizente aí para listar os ativos que, que sejam interessantes. Então, o que eu fiz? No acompanhamento diário que eu faço, eu criei essas sugestões aqui para esses demais parâmetros. Então, eu tenho aqui 6 sugestões e mais uma que é sem restrição. A sem restrição, na verdade, eu vou fazer o seguinte: vai setar esses parâmetros aqui de tal forma que ele não vai colocar restrição nenhuma, ele vai listar todas as opções de todas aquelas ações que eu pedi lá. Como é muita coisa, eu quero, na verdade, ver quais são as mais interessantes que eu tenho. Eu tenho esses 6 filtros aqui de sugestões. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no 1, ele vai me fazer a configuração aqui dessas informações referentes à sugestão 1. O 2, a mesma coisa. Podem ver que muda aqui algumas informações, tá? O 3, a mesma coisa. Ele vai mudando aqui várias configurações. E até o 6. E aí, o que eu faço? Para eu poder fazer um acompanhamento mais tranquilo, o que eu faço aqui? Eu clico aqui na sugestão 1, venho aqui embaixo e peço para listar e salvar na carteira de filtro, na carteira de dólar filtrado, que na verdade é o que ele vai fazer. Na hora que eu clicar aqui, ele vai utilizar esses parâmetros aqui para selecionar as opções que são interessantes e vai salvar numa carteira que começa com dólar filtrado. Deixa eu clicando aqui. Ele, vamos ver, opa, tá demorando um pouquinho, legal. Ele conseguiu fazer o filtro de algumas opções dentro daquelas condições e ao mesmo tempo aqui ativos que foram filtrados e salvos na carteira filtrado, dólar filtrado, opções por Codineg. Se eu vier aqui vamos ver aqui na carteiras, minhas carteiras, vamos ver aqui, opa, peraí, deixa eu tinha esquecido de limpar, deixa eu limpar tudo aqui. Deixa eu fazer uma limpeza. Eu te esqueci de fazer a limpeza aqui. Legal. Este carinha aqui. Deixa eu excluir tudo. Fazer novamente. Aqui. Eu vou fechar. Outra vez aqui. O que acontece de voltar lá? Nas minhas carteiras, essa carteira aqui, que é uma carteira que o sistema utiliza para salvar lá o que foi filtrado, vocês podem ver que não tem nada nessa carteira. Lá no filtro, quando eu escolhi eu pedi lá, vou utilizar a sugestão 1, eu vou listar e salvar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o filtro das opções e, ao mesmo tempo, salvar ele nessa carteira aqui, filtrado e Codineg. Então, se eu vier aqui, nessa carteira, filtrado Codineg, se eu pedir para consultar agora, aparecem lá aquelas que foram filtradas, ok? Agora, se eu vier aqui
pegar na sugestão 2 e fazer a mesma coisa, pedir para ele listar e salvar. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar as opções de acordo com aquelas sugestões 2, que são essas aqui, e ao mesmo tempo ele pegou essas outras opções aqui e também adicionou lá na carteira. Então, se eu for lá na carteira, você vai ver que tinha 5 opções. Agora, se eu consultar novamente, ele passou a ter 8, ou seja, ele pegou a sugestão 1 e a sugestão 2, o resultado que deu, ele colocou aqui nessa carteira do sistema. Aí o que eu vou fazer? O que eu tenho feito, né? Pelo menos a cada semana ou depois a cada dia, aí eu seleciono a sugestão 3, faço a mesma coisa, peço para ele filtrar com a sugestão 3, ele vai, se tiver alguma opção aqui que ainda não faz parte lá da carteira, ele vai adicionar. E assim também para as outras sugestões, a 4, beleza, a 5, ok. Que aí o que acontece? Eu não preciso ficar decorando ou tendo que toda hora voltar aqui no filtro, porque esses filtros, essas opções, ou se fossem ações que foram já filtradas, elas vão ficar naquela carteira de trabalho aqui, que é essa daqui, né? Cadê? Aqui. Então vocês podem ver aqui, agora eu vou consultar, vai aparecer muito mais opções, olha, são várias opções, tá? Aí quando tem muita opção assim, o que eu costumo fazer? Pô, tem uma gama muito grande para ficar acompanhando. Então, o que eu prefiro, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu tenho essa forma aqui de ordenar, tá? Eu ordeno primeiro pela data de vencimento, depois pela resistência máxima do pregão, depois pela percentual de diferença da ação, ou seja, qual o percentual que a ação tem que variar para atingir o valor da opção, e a resistência máxima do pregão. Isso aqui é uma ordenação que eu costumo fazer. Só que quando tem muitas opções aqui e tem coisas que tem um volume muito baixo de negociação, o que eu faço? Eu costumo pegar as que tem pelo menos 500 mil reais de negociação no último pregão. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui para não perder todo esse filtro, eu mantenho esse filtro aqui, vou para a edição, seleciono todas as opções. Essa aqui é uma forma de eu conseguir capturar todas as opções, está aqui, todos os ativos que fazem parte daquela carteira. Eu seleciono com o Shift, para quem não conhece, né? Eu clico aqui, aperto a tecla Shift e vou descendo com o cursor, ele vai marcando todo mundo, tá? Aí que eu faço? No teclado, Ctrl C, ele fez o seguinte, ele copiou todas essas opções aqui para uma área de trabalho do Windows, tá? Aí o que eu faço aqui? Simplesmente retorno e eu criei uma carteira que eu chamei de $work, tá? Então essa carteira aqui eu uso como uma carteira de trabalho. Então ela estava vazia, eu vou lá na edição, clicando aqui e apertando o Ctrl V, aquilo que eu havia copiado, salvo na área de trabalho do Windows, ele cola aqui para mim. Aí basta eu salvar, legal, retorno. Aí aqui nessa carteira de trabalho eu tenho uma cópia fiel de todas as opções que estavam aqui opções que foram salvas lá pelo filtro, tá?
Para que isso? Que eu quero eliminar algumas opções aqui. As opções que estão abaixo de 500 mil, eu vou simplesmente eliminar. Então, como é que eu faço isso? Uma forma simples. Aqui eu peço para selecionar todos, porque eu vou excluir, tá? Os que eu não quero. Os que eu quero, eu vou simplesmente desmarcar, porque eu quero mantê-los aqui. Então eu vou vendo. Magalu eu não quero ver, porque eu já vi que eu não tenho nenhuma Magalu com mais de 500 mil. Então eu vou procurando aqui. Isso aqui 800 mil, eu desmarco. Mais de 500 mil eu desmarco. 800 mil eu desmarco. 1 milhão e pouco, 500 mil, 700, 8 milhões, 2 milhões, 1 milhão e 900, 1 milhão, esse aqui, 1 milhão, 600 mil, 1 milhão, 33 não me interessa, 500 mil, tá, pronto, só esses. Então, todos esses aqui que estão marcados, o que eu vou fazer? Eu vou excluir. Excluir itens selecionados. Faço a exclusão e, se eu consultar aqui, aí ficam apenas as opções que tiveram um volume de negociação acima de 500 mil. Aí essas aqui, pô, legal, são uma quantidade razoável de opções e que eu posso estar acompanhando diariamente. Então eu simplesmente vou lá no meu HB de ativos que eu quero acompanhar. Para copiar um a um, se você quiser colocar lá no HB e copiar, você pode utilizar essa edição aqui de recriação de lista. Mesma coisa que eu fiz para copiar a lista completa, que eu faço. Dou 2 cliques aqui na que eu quero, Ctrl C, aí ele vai salvar esse carinha aqui na área do Windows. E se você for na tela do seu HB, você pode ir lá e dar Ctrl V, tá? Isso em cada um deles. É uma forma simples de fazer a cópia disso aqui para o HB, tá? Eu vou retornar. Pronto. Então aqui eu tenho a minha carteira de trabalho, em que são as opções que eu tenho mais interesse em estar acompanhando no dia a dia. Se eu quiser ver todas as que eu filtrei, eu venho aqui, são essas aqui, tá? Clico aqui e ele vai me mostrar todas as que eu filtrei. Eu não preciso filtrar novamente, elas estão aqui salvas. Tá ok? Então é isso aí. Espero aí que isso ajude vocês aí a usar melhor essa tela de filtrar ativos aqui. Tá bom? Até mais.